Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde nesse segundo trimestre do ano de 2024, nós estamos estudando de maneira mais aprofundada sobre o tema do grande conflito. Esse tema que é tão importante e relevante para mim e você. É com base nesse tema que a gente vai obter respostas a questionamentos que permeiam a nossa existência, do tipo: por que o mal existe, se existe um Deus tão bom? O que é que está acontecendo no pano de fundo desse mundo a qual nós vivemos? O que é que está em jogo? Perguntas como essas serão respondidas por meio desse estudo tão maravilhoso. Antes de entrarmos no tema de hoje e conhecermos quais são os textos bíblicos que irão ser abordados, eu quero convidar você a orar comigo e logo em seguida cairmos no estudo com a presença de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor preservou para cada um de nós, de poder meditar na Tua Palavra, de poder, por meio desse estudo, obter, conhecer respostas que muitas vezes nós não conseguimos em nenhum outro lugar, somente por meio da Tua santa presença. E nessa ocasião, o Teu Santo Bom Espírito possa ser o nosso professor, para que Ele nos ensine a Tua santa palavra. Palavra essa que nos irá conduzir até a vida eterna. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, terça-feira, 2 de abril, o tema do nosso estudo é: o planeta Terra se envolve. Olha que coisa, né? Começou lá no céu, uma pessoa ficou infectada, infectou outros seres, para ser mais específico, a terça parte dos anjos, e agora a Terra será envolvida. Vamos conhecer mais um pouco sobre esse assunto? Pois muito bem. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão e logo em seguida a gente vai conhecer alguns textos que irão, vamos dizer assim, de encontro com esses pontos que eu destaquei. O primeiro ponto é: Deus criou a Terra perfeita. Lemos na Bíblia que ele viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Não havia mancha de pecado ou mal em lugar nenhum. Por mais que o céu, alguns seres celestiais tivessem sido contaminados com o pecado, na terra não havia nenhuma sombra de pecado. Como a Bíblia diz, ali na criação, tudo o que Deus fazia era muito bom, ou seja, tudo era perfeito, inclusive o próprio casal, Adão e Eva. Deus não fez nada em pecado. Segundo ponto, o Senhor plantou uma árvore no jardim e a chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o ponto que muitas vezes a gente se demora pensando. Por que Deus colocou essa árvore? Será que ele não confiava nos seres humanos? Será que era preciso testar os seres humanos? Sabe, a gente sabe que não é falta de confiança quando as pessoas são colocadas em determinadas provas, mas até mesmo para comprovar o caráter, né? Deus, quando colocou essa árvore, não é porque ele estava desejando que o homem caísse ou dando oportunidade, como alguns dizem, está dando corda para se enforcar. Não, não era isso. Mas sim era para deixar claro que os seres humanos, eles não eram robôs. Eles não tinham o seu direito de escolha limitado. Deus colocou aquilo para mostrar como o governo dele era fundamentado, ou seja, por meio da liberdade. Às vezes, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente tem a ideia errada a respeito de Deus. A gente pensa, tantas leis, ele quer me limitar, ele quer me controlar, ele quer me impor um jugo, uma situação cercada, fechada, onde eu não possa viver. Será que é isso? Com certeza não. Deus apenas quer demonstrar que ele não obriga ninguém a se relacionar com ele. Ele não obriga ninguém a escolher a ele. E outra,
ele não aceita esse tipo de relacionamento, um relacionamento forçado, abusivo. O desejo de Deus é que ele, tanto ele como nós, se relacionemos por meio do amor, por meio da livre escolha. Porém, é o próximo ponto. Aconteceu que Satanás se aproveitou daquela situação para colocar, vamos dizer assim, palavras na boca de Deus, palavras que não existiam. Insinuações, sabe? Coisas que aparentemente não tem problema nenhum, é besteira, mas quando a gente para refletir, a gente percebe o tamanho do engano, o tamanho do perigo. E foi mais ou menos isso que Satanás disse a Eva, a primeira pessoa a ser enganada. Em outras palavras, se você comer desta árvore, entrará em uma nova esfera de existência, sentirá emoções, terá uma sensação que nunca teve antes. Eva, Deus está privando você de algo. Aqui, pegue o fruto proibido e coma. Não terá problema nenhum. Você viverá para sempre. Você será conhecedora. Você será como Deus. Tantas mentiras, tantas meias verdades. É exatamente isso que ele faz. Ele mistura a verdade com mentira. Ele apresenta a mentira descancarada na nossa cara, fazendo com que eu e você desejemos algo que não foi feito para nós, algo que não vai trazer nada de bom, algo que nós não precisamos experimentar. Eva tinha desejo por aquele fruto, talvez curiosidade. Dentro de nós existe sempre uma curiosidade, né? E aí Eva decidiu comer e levar para o seu marido. Adão, ele não foi enganado. Adão, ele escolheu. Eva, infelizmente, foi enganada. Se deixou ser levada pelas palavras macias, as palavras bonitas, e assim se deixou ser enganada. Mas Adão não. Adão sabia o que estava fazendo. Adão escolheu. E por isso, nós vamos meditar aqui no quarto ponto, com base nesse contexto, e depois vamos para os versos. Era a porta para o pecado, para o sofrimento, a aflição, a doença e a morte. Perceba que enquanto Eva comeu o fruto, desobedeceu a lei a Deus, fez a sua escolha, até então nada tinha acontecido. Mas a partir do momento que o homem, Adão, escolheu, por vontade própria, desobedecer a Deus, aí as coisas começaram a ter uma perspectiva diferente. A Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. A Bíblia diz que eles tiveram medo. A Bíblia diz que eles ficaram com vergonha um do outro. Uma série de problemas começou a surgir após a entrada do pecado, após a rebelião, após a desobediência, após a péssima escolha que Adão tinha feito. Assim como essas outras, a gente vê aqui. A porta do pecado abriu para quê? Para o sofrimento, para a aflição, para a doença e para a morte. Antes dessa desobediência, antes dessa péssima escolha que Adão fez, nada dessas coisas existiam. Você consegue imaginar um mundo sem existência da morte, sem a existência da doença, sem a existência da ansiedade, do sofrimento, da saudade? Que mundo maravilhoso! O dia de hoje trouxe aqui alguns textos, eu gostaria de ler com vocês, são textos curtinhos, vai enriquecer o nosso estudo. O primeiro texto se encontra em Gênesis capítulo 3, onde é narrada ali a queda, versículo 1 ao 3. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O próximo contexto é Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Às vezes a gente acha injusto
padecer as consequências do pecado se nós não tivemos o direito de escolha, não fomos nós que desobedecemos a Deus. Mas sabe, Adão é nosso pai. Adão era o nosso representante. E por conta que ele nos representava, nós herdamos também não somente as características, mas também as consequências das escolhas que nosso pai fez. E às vezes a gente se julga no patamar superior a Adão. De tipo, se fosse eu, não tinha feito essa escolha. Mas sabe, todos os dias eu e você temos a oportunidade de escolher. E muitas vezes eu e você fazemos a escolha errada também. Deus não só deu a oportunidade de escolha para Adão. Ele deu para mim e para você. E o que é que eu e você temos feito com as nossas escolhas que são dadas todos os dias? Será que eu e você somos melhor que Adão? Com certeza não. Próximo ponto que eu destaquei aqui, 2 pontos, bem breve, diz assim: em essência, o pecado é rebelião contra Deus. Ele nos separa do Criador. Uma vez que Deus é a fonte da vida, separar-se dele leva à morte. Também leva à preocupação, ansiedade, doença e enfermidade. Uma das coisas que aconteceu quando o homem pecou foi que eles tiveram que deixar o jardim. O jardim perfeito, o jardim que foi criado por Deus para ser a moradia do primeiro casal. O jardim que havia a árvore da vida, que fazia com que perpetuasse a vida eterna. Por que eles foram expulsos? Exatamente por isso, para que o pecado não fosse eterno. Por conta que eles agora passariam a ser mortais. Um outro grande prejuízo e o maior de todos os prejuízos é que eles não poderiam mais estar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não pode habitar em meio ao pecado e na presença de pecadores. Por isso eu e você hoje não podemos ter acesso literal a Deus. Por quê? Porque se assim acontecesse, seríamos consumidos. Como assim aconteceu com os filhos de Arão ali, que me fugiu agora o nome, mas se eu não me engano foi Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho, trouxeram pecado para a presença de Deus e por conta disso foram consumidos. Por conta do pecado, queridos, muitas coisas ruins que não somente são desagradáveis, mas também degradantes, vieram à tona para a nossa vida. E por conta da ausência de Deus, nós passamos a viver a terrível e posso dizer, maior consequência do pecado, a morte. A morte é algo terrível, inexplicável, algo que não deveria existir. Um outro ponto muito interessante e importante diz assim: isso certamente não significa que toda vez que sofremos ou ficamos doentes é porque pecamos. E sim que cada um de nós é afetado por viver em um planeta assolado pelo pecado. Isso é algo bastante importante. Mesmo na época de Jesus e antes de Jesus, as pessoas que eram assoladas por enfermidades graves, enfermidades que não havia cura, não havia tratamento, as pessoas tinham preconceito e logo trazia a ideia de que aquilo era resultado de um grande pecado. E a pessoa que já estava sofrendo por conta da enfermidade e agora também tinha a sua reputação manchada e suja pelas pessoas, com a ideia de que ele era um grande pecador ou uma pessoa suja pelo pecado, sabe? Eu e você padecemos nesse mundo, sim, por conta de pecados que cometemos, ou seja, escolhas erradas, mas também pelo simples fato de vivermos em uma atmosfera, em um mundo, vamos dizer assim, recheado, repleto, contaminado pelo pecado. Ou seja, muitas vezes eu e você vamos estar ok com Deus, fazendo a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus, e mesmo assim experimentar os dessabores das consequências do pecado. Isso não quer dizer que você será uma pessoa que pratica o pecado, mas simplesmente que está vivendo a realidade do pecado. E isso é interessante porque tais situações devem nos remeter à ideia de que sim, nós precisamos ansiar mais pela eternidade.
Nós precisamos ansiar mais pela volta de Jesus para o fim dessa triste situação que eu e você padecemos e vivemos. Os últimos textos que foram apresentados aqui são os textos que apresentam a nossa, vamos dizer assim, a nossa bendita promessa, o nosso motivo de alegria e de esperança. O primeiro se encontra em Gênesis 3, versículo 15, que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante esse verso. Não é eu que decido ter inimizade com Satanás. Não sou eu que desenvolvo essa inimizade, esse, vamos dizer assim, desafeto com as coisas do diabo, mas sim Deus. Deus é o responsável por colocar entre nós e Satanás a inimizade. Se não fosse Deus, eu e você seríamos os melhores amigos do diabo. Levítico 5, versículo 5 ao 6 diz assim: Será, pois, que culpado sendo numas destas coisas, confessará aquilo que pecou, em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado, que pecou. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. No versículo anterior que a gente leu de Gênesis, falou que Deus seria o responsável e que o descendente da mulher, se referindo ao descendente da igreja, ao descendente de Deus, iria ser responsável por, vamos dizer assim, não simplesmente matar a serpente, que foi símbolo do pecado ali, do engano, mas sim por fim a essa realidade do pecado, que se iniciou com esse engano. E aqui em Levíticos é apresentado a forma como o povo de Deus deveria buscar essa expiação pelo pecado, por meio do sacrifício. E em João 1:29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, em Gênesis recebemos a promessa e foi feito ali um sacrifício em expiação do pecado de Adão e Eva. Em Levítico foi mostrado e apresentado como o povo poderia se reconciliar com Deus por meio do sacrifício. E em João, quando João vê Jesus, ele diz: Eis aí o Cordeiro, sim, o Cordeiro que foi apresentado a vocês, o Cordeiro que vocês hoje levam até o templo para fazer expiação do pecado de vocês. É Ele que vai acabar com essa realidade do pecado. É Ele que vai se tornar o segundo Adão. É Ele que vai passar a representar vocês. E por causa dele é que vocês terão a segunda chance. Que vocês possam fazer boas escolhas por meio dele. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje o estudo foi maravilhoso, até se demorou um pouquinho, mas aquela coisa, a gente não pode fazer um estudo meia boca, né, como diz a história. A gente tem que fazer um estudo legal, aprofundado, minucioso. E o meu desejo é que o Papai do Céu te abençoe e que Ele continue te trazendo aqui para que não somente eu tenha relacionamento com Ele, mas que você também possa ter esse relacionamento que trará frutos maravilhosos, frutos que nós vamos ver por toda a eternidade. Bom, chegamos ao fim, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.